testagem, né, no estado e avaliação de novos biomarcadores e alternativas terapêuticas. Então, muito obrigada, viu, professora, pela sua presença aqui conosco, né, e seja bem-vinda e fique à vontade para a sua apresentação. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, bem. Estão enxergando também o slide? Está projetado. Está projetado? Tá. Pronto. Então, eu vou seguir aqui. Então, prazer, né, estar nessa aula inaugural do programa, né, eu não estava desde o início, estava ministrando aula para o curso da medicina, perdi, né, a fala, né, da professora Sandra, né, e de outros professores, então eu vou falar um pouquinho, mas cumprimento a todos, né, está sendo, pelas últimas palestras que eu vi, né, palestras muito importantes aí de divulgação de dados, né, muito bom mesmo. Parabéns aí para a comissão organizadora do evento. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência aqui da UFPE, do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica, em relação à testagem e alguns projetos de pesquisa também, né, na qual estamos executando. Então, o NUPIT, né, juntamente com outros departamentos, realizaram uma força-tarefa para implementar o diagnóstico molecular, PCR em tempo real da COVID, desde o início da pandemia. Então, a gente estava recordando há pouco tempo, né? Fez um ano aí das primeiras reuniões para a gente viabilizar isso. Né? Então, foi uma força-tarefa que contou aí com muitos professores, né, de diversos departamentos, os professores do núcleo de pesquisa, alunos de pós-graduação, né, alunos de iniciação. Então, a gente teve que adequar o laboratório às normas exigidas, né, da Anvisa, do LACEN, que é o laboratório central aqui, e aí a gente foi adequando a estrutura para poder realizar o teste, né? Então, foi feito padronização e depois que implementou em meados de maio, né, a gente iniciou aí a testagem molecular por PCR, ampliando a testagem no estado. Então, foi importante, né, a UFPE entrar nessa força-tarefa, visto que, né, pelos dados, pelos estudos, a gente vê que a testagem em massa é uma das principais formas para controle, né, dessa pandemia, da transmissibilidade, reconhecer aí como que está ocorrendo essa transmissão e tentar adotar essas medidas de contenção, né, da transmissão viral. Então, aqui são algumas fotos do núcleo, então a gente teve que reorganizar as salas, montar todo um fluxo, né, para quem recebe a amostra, que é uma amostra contaminada, né, então teve que adequar, usar os EPIs adequados. Então, foi toda uma estruturação aí, na qual a gente aprendeu muito, e hoje o laboratório ele tem uma capacidade de realizar mais de 600 testes por dia, né, contando aí com o apoio de todo o pessoal. Até o momento, né, a gente já realizou aí mais de 80 mil testes, né, desde o início final de maio, e só na cidade do Recife, na região metropolitana, foram realizados mais de 48 mil. Nos municípios do interior, né, a partir dos convênios que a UFPE assinou, né, com a MUP, a gente conseguiu realizar aí mais de 25 mil testes, né, levando também essa testagem para os municípios do interior. Também temos realizado o teste para os pacientes do HC, né, os pré-cirurgiados de UTI, e da própria equipe interna. Então, tudo isso, né, foi ao longo de todos esses meses, e como os professores comentaram, a gente esperava que estaria terminando, né, agora, em março, mas pelo que a gente está vendo, a pandemia está tomando uma outra dimensão e até está numa situação mais crítica, como a professora comentou anteriormente. Aqui são um mapinha, né, do estado de Pernambuco, mostrando quantos testes foram realizados por município e a quantidade de positivo e negativo, né, tanto na região metropolitana quanto na região do interior, nos estados, né, nos municípios. Né? Então, o LACEN, como é que funciona esse fluxo? Né? O LACEN, ele recolhe, recebe essas amostras, né, e encaminha para o NUPIT. E aí a gente faz os testes e depois coloca o resultado no GAL. Então, como vocês podem ver aqui, o número de casos positivos, o que a professora Sandra comentou foi bem isso. A partir de novembro, a gente observou, né, um aumento na região metropolitana do Recife, né, porque
o LACEN geralmente ele faz essa triagem e acaba que no pitch ele tende a receber os casos mais leves e moderados. Mas, no entanto, no final do ano, a gente começou a receber, né, um montante bem significativo aí, e os casos positivos começaram realmente a ter um aumento. E aí, em relação aos projetos de pesquisa, tem vários em andamento, né? Então, a gente tem projetos com objetivos para avaliar os aspectos imunológicos, busca de biomarcadores de fibrose pulmonar, que tem sido desenvolvido por alunos de doutorado do grupo. Tem um projeto que foi aprovado há pouco tempo agora pelo PPSUS, que vai ser avaliar novos potenciais terapêuticos, né, para o tratamento da COVID, né? Então, a gente está aí com vários projetos em andamento, alguns no início, alguns mais avançados, como eu vou mostrar um pouquinho, né? Um desses projetos é o Rebra Covid, né, que a UFPE também foi colocada como um centro de coleta. Então, esse projeto Rebra Covid, ele é multicêntrico, né? Então, ele tem centros coletores em vários estados, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e aqui em Pernambuco. Então, é um estudo importante que vai fazer um acompanhamento longitudinal desses pacientes com Covid por até 2 anos. Então, vão ser coletadas amostras sequenciais, como eu vou mostrar. Então, vai ser um estudo bem completo para avaliação de todos os parâmetros aí, e é um estudo multicêntrico. Além disso, a UFPE também foi escolhida para ser um dos laboratórios de campanha, né, do MCTI, tanto para coleta, né, para realização dos testes, né, de PCR, como também para a validação do teste da saliva, né, o COVID Express. Então, a gente começou também a coletar salivas dos pacientes para tentar validar esse teste que é feito pela metodologia de espectrometria, né? Então, está sendo realizado também essa pesquisa no grupo. Além disso, nós temos uma colaboração, né, muito importante com a genética, com o laboratório do professor Valdir, que vai ter uma fala posterior, né, em relação ao sequenciamento dessas variantes. Então, como a professora Sandra comentou, né, esse mapeamento das variantes, né, ela é super importante para a gente poder perceber que tipo de variante, né, tá circulando, né, na região, inclusive a gente tem feito, né, análises recorrentes para saber se os nossos testes moleculares continuam viáveis e sensíveis para a detecção dessas variantes, né? O vírus ele tem essa tendência natural a se mutar, então é preciso fazer esse monitoramento de perto. Então, temos feito esse tipo de análise também, como o professor vai comentar. Aqui é só mostrando o delineamento experimental desse projeto do Rebra Covid, né, que está sendo executado. Então, todos esses dias, né, então, no D0, no início da inclusão do paciente, depois 14 dias após, o D21, D28, D56, até o D336 serão coletadas amostras, né, de soro, plasma desses pacientes, para fazer esse biorepositório aí nacional para pesquisas futuras. Então, vai ser uma corte aí de, no mínimo, 200 pacientes, para depois, né, termos as análises dos dados clínicos, avaliar possíveis biomarcadores de sintoma, né, e gravidade da doença, além do teste, né, de novas alternativas terapêuticas para os pacientes. Além disso, né, o projeto também tem o objetivo de fazer a análise da imunomodulação, ou seja, de parâmetros imunológicos que são alterados, né, durante esse segmento da doença. Então, a gente pretende fazer dosagens de citocinas, quimiocinas, imunofenotipagem, que já foi iniciada, né, desses pacientes nos diferentes tempos, e a dosagem desses biomarcadores relacionados à fibrose pulmonar, por exemplo. Essa segunda etapa do projeto, que a gente ainda não iniciou, né, a gente só iniciou a síntese das biomoléculas, o núcleo de pesquisa ele conta com a parte química, né, do professor Ivan Pita, que já tem um banco, né, um banco de moléculas, né, com mais de 3.000 moléculas depositadas. Então, a gente já tem executado análise in sílico para ver o potencial dessas moléculas contra vírus. Inclusive, a gente já teve análise para o vírus da Zika, de algumas moléculas que têm um aspecto promissor e que a gente pretende testar aí, né, no vírus SARS-CoV. Né, para essa etapa, né, do screening de novas moléculas, é necessário um laboratório NB3,
e que a UFPE, né, já iniciou as obras para a construção desse laboratório multiusuário NB3. Então, com a implementação desse laboratório NB3, que já começou, vai ser possível as pesquisas, né, de todos os pesquisadores da universidade, ter essa oportunidade, né, e a segurança de poder investigar melhor os mecanismos, né, tanto patogênicos quanto terapêuticos de moléculas aí, para o tratamento, já que a gente ainda não tem um tratamento, né, eficiente para essa infecção da COVID. Além disso, com essas pesquisas em andamento e o próprio diagnóstico, foi possível o núcleo de pesquisa organizar um biorepositório. Então, a gente está com esse biorepositório em construção. Hoje, a gente já tem mais de 9.500 amostras positivas de suave guardado desses pacientes, que depois vai ser um biobanco, um biorepositório que vai ficar disponível para quem tiver interesse de estudo, né? Temos 2.994 negativos, inconclusivos. Além disso, estamos guardando amostras de RNA, né, de alguns pacientes, de um grupo, né, um N considerável de pacientes, plasma, soro e agora saliva. Né? Então, a gente vai ter aí todos os tipos possíveis de amostras para serem analisadas aí em pesquisas futuras. Esse é um dado muito preliminar, né, do grupo, envolve o trabalho de Eduardo, um doutorando lá do laboratório. Ele já iniciou a parte de imunofenotipagem, ele já tem 89 casos positivos, 66 negativos desse grupo, e já iniciou imunofenotipagem para várias populações, natural killer, células B, células CD4, CD3, CD8, né, ainda com um N muito baixo, 19 e 12, né, a gente está ainda ampliando essa amostra, essas análises, né, mas a gente observa, assim, para algumas células já tem uma certa tendência aí de estar aumentada ou não nos grupos dos positivos, né, então mais para frente a gente pode trazer dados mais consolidados. E como o artigo e produto, né, o grupo, ele tem se dedicado bastante, não só ao diagnóstico, mas também com notas técnicas de informação para a população. Então, no início da pandemia, a gente divulgou, porque tem muita fake news, né? A gente observa aí fake news circulando. Então, é importante a academia também se posicionar e alertar a população contra os aspectos dessas fake news, né? Então, por exemplo, no início da pandemia, a gente divulgou uma nota relatando a importância, né, do teste molecular do PCR, quando estava naquele boom de testes rápidos, né, substituindo muitas vezes o teste molecular, o que não demonstra uma menor sensibilidade em relação ao teste padrão ouro da PCR. Mais recentemente, a gente tem publicado notas relacionadas a essas variantes e a questão da sensibilidade, né, dos primers. Então, a gente tem sempre feito essa análise em relação às variantes que estão circulando no estado e no Brasil, para saber se os primers que a gente usa, né, na detecção do diagnóstico, né, na detecção do vírus SARS-CoV, continuam sendo validados e sensíveis, né? Então, isso é um ponto importante. Além disso, alguns artigos, né, foram submetidos, né, tanto em relação à padronização, né, a gente tentou adaptar um teste mais rápido para viabilizar o teste molecular da PCR, né, que foi submetido há pouco tempo, e alguns artigos em elaboração relacionados à caracterização desses pacientes, né, que a gente fez o diagnóstico aí dos municípios. Né? Então, o papel da academia, né, nesse momento, ficou evidente com vários grupos, né, como a professora mesmo, Ana, comentou, a gente tem colaboração com vários grupos, e é importante, né, essa conversa, esse diálogo, para a gente tentar avançar o mais rápido possível em todos os aspectos, né, dessa infecção, né, seja na busca de novas alternativas de diagnóstico, tratamento, a própria vacinação, como os professores comentaram. Então, é super importante essa conversa e aqui eu pontuei o que a gente espera, né, os resultados esperados, né, que foi até retirado de um projeto que a gente submeteu há pouco no CNPq. Então, a gente busca identificar biomarcadores imunológicos, biomarcadores de que vai contar essa história natural do vírus, contribuir para a formação desse biorepositório, que é super importante para as pesquisas futuras, né, para disponibilizar aí um biobanco nacional ou estadual, analisar potenciais biomarcadores em resposta, né, à gravidade ou não da doença, né, marcadores, por exemplo, de disfunção pulmonar, de fibrose
pulmonar, e buscar aí novas alternativas terapêuticas é um dos objetivos também que a gente tem em mente, tá? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a toda a equipe do NUPIT, né, a todos os pesquisadores que estão envolvidos com a gente desde o início da pandemia, né, foi uma tarefa árdua no início, mas hoje a gente se considera um grupo aí pronto para auxiliar no que for possível aí o Estado, né, a população brasileira, e agradeço imensamente aos alunos, né, todos os alunos envolvidos, a Universidade Federal de Pernambuco, né, as pró-reitorias, né, que sempre nos dão um apoio aí no que a gente precisa, certo? Acho que era isso, e só fecho também em homenagem, né, à sensibilização em relação aos pacientes, né, os 300 mil mortes que se foram, né? Então, como a professora Lívia comentou, realmente é uma fase crítica, né, que a gente está passando, mas a gente também tem um lado positivo de que nesse momento, né, durante essa pandemia, estamos tendo, né, valorização, por exemplo, da ciência, valorização da pesquisa, para a gente seguir em frente aí e conseguir contornar essa situação. Então, era isso e obrigada. Obrigada, professora Michele, né, pela sua excelente apresentação. É muito importante que a comunidade, né, da UFPE conheça os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e possibilite uma discussão, né, científica dentro da temática. Muito obrigada e também agradeço todo o trabalho, né, do NUPIT no empenho ao combate à pandemia dentro do nosso estado. E seguindo nossa sequência de apresentações, eu convido a